Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje estudaremos o artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 9.099. Vamos então à leitura do dispositivo legal. Bom, só lembrando que esse dispositivo aqui ele trata das hipóteses em que é proibida a transação penal, ok? Esse é o tema em estudo e diz esse dispositivo: não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Perfeito. Bom, e o que esse dispositivo legal aqui está disciplinando? O que esse inciso está disciplinando é que o autor do fato não pode receber duas transações penais dentro do prazo de 5 anos. Então, para que o agente receba uma segunda transação penal, tem que ter decorrido mais do que 5 anos. O que o legislador ele pensou aqui? O legislador ele pensou o seguinte: olha, eu não posso conceder transações penais uma atrás da outra. Eu não posso, de forma inconsequente, sair concedendo transações penais para os agentes. Por quê? Porque se eu o fizer, eu não estou contribuindo para a prevenção e repressão das infrações penais. Então, ele pensou: o que eu faço? Qual critério que eu estabeleço para que o agente possa receber futuramente uma segunda transação penal? O legislador, então, ele optou por um critério cronológico, fixando aqui o prazo de 5 anos que tem que ter decorrido entre um benefício e outro. Perfeito? Vamos avançar um pouquinho aqui. Aí surge uma indagação, que é a seguinte: e a partir de quando que se contam esses 5 anos? Qual que é o termo inicial desse prazo? Porque veja, pessoal, em verde na tela, que ali está escrito ter sido o agente beneficiado anteriormente pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Então ele foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos. Ali não estabelece com precisão qual o termo inicial do prazo. Não estabelece. Só diz que olha, ele não pode ter se beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, com o mesmo benefício. Então, diante desses termos aqui não tão precisos usados pelo legislador, a doutrina começa a discutir. Ora, então, a partir de quando que se contam esses 5 anos? Qual o termo inicial desses 5 anos? Existe uma corrente que diz que é a partir do dia da celebração da transação penal anterior, enquanto outra corrente diz que é a partir do dia do cumprimento integral da pena restritiva ou multa recebida na transação penal anterior. Então, para a primeira corrente, o termo inicial dos 5 anos é o dia da celebração da primeira transação penal. Já para a segunda corrente, o termo inicial, ou seja, o momento inicial de contagem do prazo, é o dia do cumprimento integral da pena imposta na transação penal anterior. Então, para a primeira corrente, é o dia da celebração, e para a segunda corrente, é o dia do cumprimento integral da pena imposta na primeira transação penal. E aí, vem uma segunda indagação, que é a seguinte: até que data devem ter decorrido 5 anos para que o autor do fato tenha direito à segunda transação penal? Então, o que está sendo perguntado aqui nessa letra C é o seguinte: olha, tudo bem, tem que ter decorrido 5 anos. A pergunta aqui é a seguinte: até quando que já tem que ter se esgotado esse prazo de 5 anos para que aí sim, a partir daí, o autor do fato possa receber a segunda transação penal? Ok? Então, beleza. Existem aqui duas correntes. Uma dizendo o seguinte: olha, esse prazo de 5 anos já tem que ter se esgotado até antes da data em que foi praticada a nova infração penal de menor potencial ofensivo. Então, para essa primeira corrente aqui, esse prazo de 5 anos tem que já ter se esgotado até antes do dia em que foi praticada a segunda infração penal de menor potencial ofensivo. Já a segunda corrente diz que o prazo de 5 anos tem que já ter se esgotado até
antes da data da segunda audiência preliminar. Então, para essa segunda corrente, o prazo de 5 anos tem que ter se esgotado antes do dia em que for realizada a segunda audiência preliminar, ou seja, a audiência preliminar referente à nova infração penal cometida. Perfeito? Então, no primeiro caso, é até a data em que foi praticada a nova infração penal, e no segundo caso, é até a data em que ocorreu a segunda audiência preliminar, tá certo? São essas aqui duas correntes. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.